queria deixar registrado aqui os nossos agradecimentos a todas as pessoas que colaboraram com esta casa na realização da festa julina da noite de ontem. Obrigado a todos que puderam trazer as suas doações, aqueles que trabalharam conosco, enfim, de uma maneira ou de outra, a todos que participaram conosco. A festa foi um sucesso, realmente estava muito gostoso ontem à noite lá. Hoje nós não teremos o sorteio dos livros, porque infelizmente o nosso estoque de livros terminou. Tá? Então, se vocês tiverem livros aí guardados nas estantes, nas prateleiras de casa, por favor, podem trazer, e nós continuaremos aí os sorteios. Livros espíritas, né, que estejam em bom estado de conservação, para que a gente possa continuar o sorteio. Infelizmente o estoque terminou. Hoje nós estamos recebendo o Sr. Vicente para fazer a preleção para a gente. Por favor, Sr. Vicente. Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam todos bem-vindos e que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós, famílias e amigos presentes, encarnados e desencarnados. Nessa oportunidade, nós gostaríamos de compartilhar com as amigas e amigos presentes um estudo que nós fizemos no nosso material de conhecimento da doutrina espírita em relação à transição planetária. Na questão 1018 do Livro dos Espíritos, a última das questões do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o momento em que Kardec indaga aos espíritos benfeitores da humanidade se o reinado do bem poderá ter lugar sobre a Terra. E os espíritos da humanidade responderam que sim, que o bem reinará sobre a Terra quando entre aqueles que venham a habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são as fontes do bem e da felicidade. Disseram ainda que é pelo progresso moral e espiritual que o homem atrairá à Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. E alertaram ainda que os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. E ante esses ensinamentos, nós nos lembramos da citação de Jesus no Sermão da Montanha, registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 5, versículo 5 do Evangelho de Jesus, onde o Mestre nos diz: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E essa citação de Jesus e as lembranças que nós trazemos das passagens que nós temos no final do livro A Gênesis, lá no bem seu finalzinho, quando Kardec aborda a questão da geração nova, dos sinais dos tempos. Isso traz para nós a convicção de que a Terra está realmente passando por um período de transição que, ao contrário do que muitos dizem, não representa nenhum processo mágico e nem nada que seja muito misterioso, porque os espíritos que herdarão a Terra serão os mansos, os pacíficos e os propensos ao bem. E isso, minhas amigas e meus amigos, não sou eu quem está dizendo. Quem disse isso foi Jesus, ao proclamar o Sermão da Montanha. E ainda nessa mesma questão 1018, nós vamos encontrar a explicação pelo Espírito São Luís de que aqueles que estiverem criando obstáculos para o progresso moral, para o progresso espiritual da Terra, aqueles que persistirem na violência, provocando a infelicidade, o sofrimento e a dor dos seus semelhantes,
esses sim desencarnarão e não mais voltarão à Terra. E tudo isso, meus amigos e meus amigos, é um processo que se desenvolve de forma absolutamente natural. Nós sabemos que no nosso planeta, quando ainda primitivo, muitos de nós lá estávamos, que há muito tempo estamos inseridos nessa roda das reencarnações. Mas isso é natural, porque é o processo de evolução do espírito, que é criado por Deus, simples e ignorante. E de encarnação em encarnação vai adquirindo conhecimentos, optando então pelo caminho do bem ou do mal, segundo o seu livre arbítrio. E assim, de encarnações e encarnações, chega até os dias de hoje. Houve uma época em que espíritos de outras esferas estiveram em nosso planeta e muito contribuíram para o progresso da nossa civilização. Trata-se de um grupo de espíritos que não teriam correspondido ao processo de evolução moral da sua civilização e então foram banidos para a Terra, trazendo na sua bagagem uma extraordinária gama de conhecimentos. E essas inteligências superiores constituíram aqui na Terra, então, 4 grandes grupos, dando início à jornada civilizacional do nosso planeta. Com tudo isso, hoje nós estamos passando por um momento de crise de ordem moral e espiritual. E toda a humanidade está passando por esse momento. Toda a humanidade está, por assim dizer, enfrentando essa dificuldade. Mas nós podemos encontrar no livro A Gênese, um livro escrito por Allan Kardec já há 145 anos, no item no final dos tempos, uma frase que toda vez que nós lemos, ela deixa a impressão de que ela foi escrita naquele dia. E a frase diz assim: hoje não são as entranhas da terra que se agitam, são as entranhas da humanidade. Porque as entranhas da humanidade, as entranhas do planeta, minhas amigas e meus amigos, hoje já estão melhores acomodadas, se comparadas com o seu início, com os tempos primeiros, elas já estão mais acomodadas. É sério que nós temos ainda calamidades de ordem natural, os vulcões em erupção, os tsunamis, os terremotos, mas esse estado de coisas, se comparados com os primeiros tempos, irá registrar um progresso, uma melhoria significativa. As entranhas da humanidade, estas sim estão em erupção. O cenário que nos é apresentado mostra a criatura humana procurando alguma coisa que nem ela mesma sabe o que é, tentando de todas as formas encontrar respostas. E aí então nós nos lembramos que no Evangelho de Jesus, o evangelista João registrou no capítulo 14, versículos 1 e 2, as seguintes palavras de Jesus: não turbe o vosso coração, crede em Deus, e crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. E essas palavras, minhas amigas e meus amigos, nos trazem a certeza que na casa do Pai as moradas estão por aí, no espaço infinito, trazendo beneficência a todas as criaturas envolvidas nesse processo de evolução. E nós, espíritos moralmente imperfeitos, habitamos o planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas e que está passando por esse processo evolutivo. Mas não é propriamente o planeta que está passando por esse processo evolutivo.
quem está passando por esse processo evolutivo é a humanidade. A humanidade que habita o planeta é que está nesse patamar e que precisa ser reformada. E o planeta é adequado à humanidade que o habita. Assim, nós habitamos o planeta que nós merecemos. Nós habitamos um planeta adequado ao nosso estágio evolutivo. Mas conforme nós temos no livro A Gênese, a lei do progresso, e a lei do progresso nos ensina que o planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Elementos e transformações essas que a ciência comprova tornaram melhor habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados, participando para o desenvolvimento do próprio planeta. Progride também pela transformação dos elementos que a compõem, independente da vontade do homem. Progride moralmente pela depuração dos espíritos, encarnados e desencarnados que o povoam. E progridem pelo desenvolvimento da inteligência, pelo desenvolvimento do senso moral e do abrandamento dos costumes dos seus habitantes. E aí então Kardec arremata: as necessidades materiais que sucedem às necessidades espirituais. O avanço do progresso, o avanço tecnológico, trouxe à criatura humana bastante conforto, uma melhor qualidade de vida, levando-a a sentir então a necessidade de algo que vá além da matéria. Mas essa mesma criatura humana, em alguns instantes, está inflexível com a vida que está levando. Às vezes de prazeres, às vezes de fama, às vezes pelo dinheiro, às vezes pelo poder e tantas outras coisas mais. Então essa busca vai acontecendo no íntimo da criatura humana. E daí a frase de Kardec: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. E na questão 754 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos benfeitores da humanidade se a crueldade não provém da carência do senso moral. E recebe dos espíritos benfeitores da humanidade a seguinte resposta: não diga carência, diga falta de senso moral. E continuam esclarecendo que o senso moral existe no ser humano. O senso moral existe no nosso espírito, mas muitas vezes está em germe, assim como o perfume está em germe na flor que ainda não desabrochou. E essa resposta vem esclarecer para nós que assim como o perfume está em germe na flor que ainda não desabrochou, o senso moral está em germe em nosso espírito. Basta que simplesmente nós o acordemos. Se nós colhermos um tenro botão de rosa, nós não vamos sentir o perfume. Por quê? Porque está todo fechadinho, mas o perfume está ali. Ainda não desabrochou, mas está ali. Assim como está em nós, então, o senso moral. E o livro A Gênese diz ainda no mesmo texto: quando uma revolução social se produz na Terra, abala também o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam. E com esse divórcio, a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam frequentemente, já que tudo se conjuga em a natureza, e se conjugam também as perturbações dos elementos físicos. E nós, minhas amigas e meus amigos, habitantes de um planeta de provas e expiações, nos achamos envolvidos nesse processo de interação. Nada mais hoje existe solto. Hoje a física quântica fala de uma fantástica rede cósmica na qual todos nós estamos inseridos.
E, sendo assim, tudo o que acontece no universo vem refletir em cada um de nós. E a doutrina espírita faz uma referência a isso no momento em que o Dr. de Bezerra de Menezes, em uma psicografia através de Divaldo Franco, diz assim: quando o homem cai, toda a humanidade cai. Quando ele se levanta, toda a humanidade se levanta. E com isso, minhas amigas e meus amigos, nós aprendemos que quando o homem cai, toda a humanidade sente. Quando, por exemplo, o homem-bomba explode lá no cumprimento da sua missão alucinada, vibratoriamente, ele atinge a psicosfera do planeta e que atinge a todos nós. Todo ato de crueldade praticado no planeta repercute dessa maneira. Mas também todo o ato de caridade pode, muitas vezes, anular essas vibrações de maldade, de crueldade, e começar a fazer que, com as vibrações positivas, a psicosfera do planeta se modifique. Portanto, é muito importante quando nós, nas casas espíritas e também nos nossos lares, vibramos em favor de tudo aquilo que é bom que existe no universo. Quando nós vibramos em favor dos hospitalizados, dos propensos ao suicídio, dos jovens e crianças, das casas espíritas, dos maus para que se arrependam, progridam e melhorem, nós vamos vibrando até chegar ao ponto máximo, a paz mundial, o reinado do bem na humanidade, aos seres humanos, aos lares, e isso é extraordinário, porque as irradiações e vibrações de amor, as vibrações de paz, se propagam como ondas concêntricas. Assim como, por exemplo, quando alguém atira uma pedra na superfície da água parada, quanto mais forte é o impulso, maior é a pedra, aquelas ondas vão se espraiando. E isso nos dá uma ideia, então, da irradiação. Quando nós começamos a irradiar paz, amor, tudo que há de bom, tudo que nós temos de bom, é admirável, porque provoca em nós um sentimento extraordinário. Porque nós estamos, naquele instante, vibrando com amor, levando irradiações de paz, irradiações de harmonia, de esperança, de alegria e de tudo o mais que possa haver de bom no universo. E o final da frase: é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhai, pois, mais para o futuro e não para o presente. O presente é agora. Nós estamos vivendo o momento presente, preparando o mundo do futuro, o mundo regenerado. E quando no acalento das reencarnações, aqueles que desencarnarem primeiro, não só os mais idosos, porque existem muitos jovens, muitos moços que também passam para o outro lado. Quando voltarem, será maravilhoso. Será maravilhoso voltar em um mundo regenerado, em um mundo abrigado pelo reinado do bem, onde, entre tantas outras dádivas divinas, em razão da irradiação superior da humanidade que o habitará, ele verá reduzido o número de catástrofes provocadas pela natureza. Esse é o mundo do futuro. Esse é o mundo que nós já sabemos que será assim. No livro A Gênese, no capítulo 18, Kardec já fala da geração nova, dizendo o seguinte: preciso é que a terra seja povoada só por espíritos bons. Chegado o tempo, grande emigração ocorrerá, a dos maus ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais já não são dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque seriam obstáculos ao progresso.
substituídos por espíritos melhores para que reine a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição, na qual confundem-se os elementos das duas gerações. Aqui se faz necessária a abertura de um parênteses. Nesse capítulo 18, ao qual nós acabamos de nos referir, onde está escrito que os maus, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais já não são dignos de habitar o planeta transformado, serão excluídos. O termo serão excluídos, nesse contexto, não significa absolutamente ser excluído por força ou por exigência de alguém. Não significa que alguém vai promover o exílio daqueles considerados indignos de habitar o mundo de regeneração. Ninguém vai excluí-los. Eles vão se retirar naturalmente. Não haverá exílio, não haverá expulsão, não haverá nada disso. Esse é um processo que se desenvolve naturalmente e tem relação com a ambientação, tem relação com a sintonia vibratória. Há algum tempo nós ouvimos uma entrevista, quando perguntada em relação à transição planetária, entre outras coisas, apresentou a seguinte alegoria. É mais ou menos como uma festa. Você dá uma grande festa, as pessoas vêm, entram na sua festa e perguntam, aí, tem cerveja? Não, não tem cerveja. Como? Não tem cerveja? Não. Tem alguma outra bebida alcoólica? Não, não tem bebida alcoólica. Não tem uma música assim mais agitada? Não, não tem música agitada. E daí eles se perguntam, o que é que nós estamos fazendo aqui? Essa festa não tem nada para a gente. Não tem bebida alcoólica, não tem música agitada, não tem conversa de baixo calão. Se nós elevarmos a voz, certamente eles vão pedir para a gente baixar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora, então, para um outro lugar. Então, minhas amigas e meus amigos, não é uma questão de expulsar. O ambiente não vai ser mais tão agradável a eles. Não tem violência, não tem bebida alcoólica, não tem música agitada, não tem sexo explícito, não tem nada que seja agradável para eles. Então, o que é que eles vão fazer? Não é que eles sejam expulsos, eles não se sentem bem naquele ambiente e vão, então, resolvem ir para um lugar onde se ambientem melhor. Isso é mais uma questão de seleção natural do que uma questão de expulsão. Eles vão sair porque não se sentem bem, não é porque alguém os expulsou. Espírito superior não expulsa ninguém, não violenta, e a violência não faz parte de nenhum processo de evolutivo superior. Espírito superior não expulsa, não violenta, não força a barra, nada disso acontece. Apenas você vai se retirar porque não se sente bem naquele ambiente. E nós temos ainda um outro exemplo, continua a entrevistada. A gente bota em um ambiente música clássica. Algumas pessoas não gostam. Você pode achar muito ruim, mas se a maioria das pessoas presentes gostam da música clássica, o que é que você vai fazer? Eles não vão mudar a música. Então, o que é que a pessoa faz numa situação dessas? A pessoa se retira. Então, os que não estão satisfeitos, que se mudem para um planeta mais primitivo, um planeta mais acessível, mais agradável a eles. Não é uma expulsão. Eles vão para um lugar melhor. Eles vão para um lugar melhor para quem? Eles vão para um lugar melhor para eles. E agora, então, fechando parênteses, nós vamos dizer que a transição é uma passagem já prevista de longa data, não é uma invenção. Algumas pessoas ficam admiradas ao lerem a obra de Manuel Filomeno de Jesus, psicografada por Divaldo Franco, com o título Transição Planetária, onde há um embasamento, desde o sermão profético de Jesus até
essas passagens todas de A Gênese, até Leon Denis, e Joana de Ângeles também fala. No capítulo 1 do livro Jesus é Vida, ela diz assim: opera-se na Terra a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmadas pelo Espiritismo. Espíritos remitentes na perversidade, na sensualidade, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores. Espíritos nobres chegarão a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana. A finalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. E virão missionários de amor e de caridade de outras esferas, revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena a uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A grande transição procede. E a única alternativa é examinar-lhe a maneira com que se apresenta e cooperar para que as sombras que adensam o mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. E Leon Denis, contemporâneo de Kardec, no livro Cristianismo e Espiritismo, fala assim: Deus guarda em reserva almas de escol para a hora da renovação. Ou seja, Deus reserva espíritos preparados para virem nessa hora. E a terra vai passar, segundo ele está dizendo, por dias tenebrosos, dias de luto, tempestades hão de se desencadear, e violentos sopros dissiparão as névoas da ignorância e da corrupção. Mas passarão as tempestades e a obra divina se expandirá. A fé renascerá nas almas novamente e irradiará mais fulgurante sobre o mundo regenerado o pensamento de Jesus. Assim, minhas amigas e meus amigos, como podemos entender nesse estudo, a dádiva de habitar um planeta regenerado se faz presente onde estão os homens de bem, onde estão as pessoas, onde estão as criaturas nobres e dignas. Agora nós temos os corruptos, uma corrupção desenfreada e que é assustadora, em que as pessoas tiram a merenda das crianças, tiram o pão da boca de uma criança. Mas, na atualidade, infelizmente, nós convivemos diariamente com essa violência. E a violência tem várias faces, vários aspectos, todos eles terríveis, mas tudo isso irá passar. E os responsáveis por essas e tantas outras atrocidades terão a oportunidade de redimir-se depois de submeterem-se da lei de causa e efeito. E aqueles que estão vivendo dignamente, praticando a caridade, exercendo a simplicidade, a humildade, serão os herdeiros da terra. Isso independente da denominação religiosa que abraçaram. Não se está aqui dizendo que tenha que ser espírita, porque nós, espíritas, não nos colocamos em posição de superioridade. É até pelo contrário. Nós somos os mais necessitados. Por isso é que veio a doutrina espírita para esclarecer a nossa mente e encaminhar os nossos passos. E no livro Transição Planetária, do Espírito Orion, através de Divaldo Franco, deixa uma mensagem dizendo assim: essa não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus, qual aconteceu no passado. Vieram nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, embora não moralizadas, que após concluídos os detalhes evolutivos,
retornaram aos seus lares. Aqui ele está se referindo àqueles 4 grupos que nós falamos lá no início, que aqui vieram para constituir a civilização do planeta Terra. E depois de cumpridas as suas tarefas, eles reconquistaram a sua redenção e retornaram aos seus lares, porque aqui eles estavam como exilados. Então não foram extraterrestres, não foram marcianos, foram seres humanos, foram espíritos de outras esferas, trazendo na bagagem essa extraordinária gama de conhecimentos que aqui vieram para instituir a jornada civilizacional do planeta. E Manuel Filomeno de Miranda continua, então, falando através de Divaldo Franco. Da nossa esfera descerão milhões de espíritos enobrecidos missionários da educação e da solidariedade, contribuindo para a construção da nova mentalidade e o psiquismo e a genética humana estão em condições de receber novos hóspedes. Essa parte, minhas amigas e meus amigos, é muito importante, porque o aperfeiçoamento do código genético do humano permite a presença de espíritos mais evoluídos, mas que necessitam desse aprimoramento que tem os seres humanos, uma vez que o padrão vibratório desses espíritos é de uma exteriorização mais elevada. Daí, então, é que existe a necessidade desse processo todo para que eles possam se aproximar. E continua Manuel Filomeno de Miranda. Sem vícios, sem vínculos anteriores, esses espíritos vêm por amor, fazem-no por amor, pois, mais adiantados moralmente, muito podem contribuir com exemplos edificantes. E eles chegam, minhas amigas e meus amigos, em todas as áreas do conhecimento humano. Não é só na religião, mas também nas artes, na ciência, na tecnologia avançada. Nós temos, por exemplo, essa notada contribuição na área da ciência. Temos como exemplo as conquistas da ciência, o avanço da medicina que vem nos trazendo uma situação satisfatória. E isso significa que nós já adquirimos algum mérito espiritual, embora insuficiente ainda, para um salto qualitativo de maior alcance. E o Espírito Orion vai finalizar dizendo assim: o modelo a seguir permanece. Jesus e a nova onda de amor trará de retorno o apostolado. Os dias inesquecíveis das perseguições e martírios na atualidade terá características diversas, já que não se pode matar impunemente os corpos como no passado. Assim, minhas amigas e meus amigos, será o mundo regenerado ao final da grande transição que está e vai continuar acontecendo de forma gradativa, de forma natural. E nós, que estamos aqui vivendo esse período, só vamos entender quando a história passar por nós. Se nós, então, olharmos para trás, aí é que nós vamos notar que passamos pela grande transição. Vamos, então, com a oração do Espírito José Silvério Horta, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, preparar-nos para a segunda parte das nossas atividades de hoje, que é a recepção do passe, tornando-nos receptivos à generosidade divina, aos espíritos benfeitores e aos nossos doadores de energia, já preparados para esse ato de amor. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéu,
Santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração seu reino de bondade, de paz e de claridade, a estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Assim seja. Muita paz, que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós.